Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente, enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail que aparece aí na sua tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar aqui na TV Brasil e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E como nós explicamos aqui no programa da semana passada, nesse mês de setembro comemoramos 50 anos do mês da Bíblia. É de extrema importância fortalecer o estudo e a reflexão a partir da Bíblia. Que este mês de celebração sirva como uma oportunidade para que mais pessoas anunciem a palavra de Deus. Este deve ser um dos nossos maiores focos como igreja. E agora vamos para o Vaticano, acompanhar a catequese do Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois fostes batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros da promessa. Palavra do Senhor. Vamos acompanhar então com atenção as palavras do Papa Francisco. Buongiorno. Irmãos e irmãs, bom dia. Prossigamos então o nosso itinerário de aprofundamento da fé, da nossa fé, à luz da carta de São Paulo aos Gálatas. O apóstolo insiste com aqueles cristãos para que não se esqueçam da novidade da revelação de Deus que lhes foi anunciada. Em pleno acordo com o evangelista João, Paulo evidencia que a fé em Jesus Cristo permitiu que nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus e seus herdeiros. Nós, cristãos, damos frequentemente por certa esta realidade de ser filhos de Deus. Ao contrário, é bom recordar sempre com gratidão o momento em que nos tornamos tais, o do nosso batismo, para viver com maior consciência o grande dom recebido. Se eu hoje perguntasse: quem de vocês sabe a data do seu batismo? Creio que as mãos não seriam muitas. Em vez disso, a data na qual fomos salvados é a data na qual nos tornamos filhos de Deus. Agora, aqueles que não a conhecem, perguntem: padrinho, madrinha, mãe, o pai, o tio, a tia, quando eu fui batizado? Quando fui batizada? Para recordar todos os anos aquela data. A data em que nós nos tornamos filhos de Deus. De acordo? Vocês vão fazer isso? Um sim, meio, hein? Vamos para frente, vamos avante. Com efeito, quando vem a fé em Jesus Cristo, cria-se uma condição radicalmente nova, que nos introduz na filiação divina. A filiação de que Paulo fala já não é a geral, que envolve todos os homens e mulheres
como filhos e filhas do único Criador. Não. No trecho que acabamos de ouvir, ele afirma que a fé permite ser filhos de Deus em Cristo. Essa é a novidade. É esse em Cristo que faz a diferença. Não filho de Deus como todos, mas todos os homens somos filhos de Deus. Qualquer religião que tenha, mas em Cristo é aquilo que faz a diferença para os cristãos. Isso só ocorre na participação na redenção de Cristo. E nós no sacramento do batismo. E assim tem início. Jesus è diventato nostro fratello e con la sua morte e resurrezione ci ha riconciliati con il Padre. Jesus, Chi accoglie Cristo nella fede, per recordemos, il battesimo viene rivestito di Lui e della dignità filiale. através dele, através do batismo, nós somos revestidos dele e da dignidade filial, conforme versículo 27. Através da sua encarnação, disse o Papa. Nas suas cartas, São Paulo refere-se várias vezes ao batismo. Para ele, ser batizado equivale a participar de modo efetivo e real no mistério de Jesus. Na carta aos Romanos, ele chega a ponto de dizer que no batismo morremos com Cristo e somos sepultados com Ele para viver com Ele. Morremos com Cristo e somos sepultados com Ele para viver com Ele. Essa é a graça do batismo. Participar da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o batismo não é apenas um rito externo. Aqueles que o recebem são transformados nas profundezas do seu ser, no seu íntimo, e possuem uma nova existência, precisamente a vida que lhes permite dirigir-se a Deus e invocá-lo com o nome de Abba, isto é, Pai. Pai. O apóstolo afirma com grande audácia que a identidade recebida através do batismo é tão nova que prevalece sobre as diferenças que existem a nível étnico-religioso. Ele explica assim: não há judeu nem grego. E também a nível social, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Essas expressões são lidas muitas vezes com demasiada pressa, sem captar o valor revolucionário que possuem. Para Paulo, escrever aos Gálatas que em Cristo não há judeu nem grego era equivalente a uma autêntica subversão no âmbito étnico-religioso. O judeu, em virtude da pertença ao povo escolhido, era privilegiado em relação ao pagão. Como diz a carta aos Romanos, segunda carta, 17 e 20. E o próprio Paulo afirma: não surpreende que esse novo ensinamento do apóstolo pudesse soar como herético. Mas como é possível ser todos iguais? Isso é herético. Também a segunda igualdade entre livres e escravos abre perspectivas chocantes. Para a sociedade antiga, a distinção entre escravos e cidadãos livres era vital. Por lei, esses últimos gozavam de todos os direitos, enquanto os escravos, a eles não era reconhecida nem sequer a dignidade humana. Isso ocorre também hoje. Tantas pessoas no mundo, tantas, milhões, que não têm o direito a comer, não têm direito à educação, não têm direito ao trabalho. São os novos escravos, são aqueles que estão na periferia, que são explorados por todos. Também hoje existe a escravidão. Vamos pensar um pouco nisso. E essa gente nós negamos a essas pessoas a dignidade. São escravos.
Por fim, a igualdade em Cristo supera a diferença social entre os sexos, estabelecendo uma igualdade entre homem e mulher, que era revolucionária naquela época e que hoje deve ser reafirmada. Tem necessidade hoje de ser reafirmada hoje. Quantas vezes nós ouvimos expressões que desprezam as mulheres? Quantas vezes nós ouvimos, não faz nada, isso é coisa de mulher. Mas olha aqui, homem e mulher têm a mesma dignidade. E há na história também hoje uma escravidão das mulheres. As mulheres não têm as mesmas oportunidades das mulheres. Temos que ler aquilo que nos diz Paulo. Somos iguais em Cristo Jesus. Como podemos ver, Paulo afirma a profunda unidade que existe entre todos os batizados, qualquer que seja a sua condição, pois cada um deles em Cristo é uma criatura nova. Cada distinção torna-se secundária no que diz respeito à dignidade de ser filho de Deus, que pelo seu amor alcança uma igualdade verdadeira e substancial. Todos, através da redenção de Cristo e do batismo que recebemos, somos iguais, filhos e filhas de Deus, iguais. Irmãos e irmãs, por conseguinte, somos chamados de modo mais positivo a viver uma nova vida que encontra sua expressão fundadora na filiação em relação a Deus. Igual porque filhos de Deus, e filhos de Deus porque fomos redimidos por Jesus, através do nosso batismo. E também decisivo para todos nós hoje, redescobrir a beleza de ser filhos de Deus, de sermos irmãos e irmãs entre nós, pois estamos inseridos em Cristo, que nos redimiu. As diferenças e os contrastes que criam separação não deveriam existir entre os crentes em Cristo. Um dos apóstolos, na carta de Tiago, diz: sejam atentos com as diferenças, porque vocês não são justos, corretos. Quando na assembleia, quando na missa, entra alguém que traz um anel de ouro, que bem vestido, avante, avante, e faz sentar no primeiro lugar. Depois entra outro que, pobrezinho, pode apenas se cobrir. Você vê que é uma pessoa muito pobre. Sim, pode acomodar-se no fundo. Essa diferença nós fazemos muitas vezes, de modo inconsciente. Não, nós somos iguais. A nossa vocação é de tornar concreta e evidente a chamada unidade de toda a raça humana. Tudo o que exacerba as diferenças entre as pessoas, muitas vezes causando discriminação, tudo isso perante Deus já não tem qualquer substância, graças à salvação realizada em Cristo. O que conta é a fé, que age seguindo o caminho da unidade indicado pelo Espírito Santo. A nossa responsabilidade é caminhar decisamente nesse caminho, com a igualdade. Igualdade é apoiada pela redenção de Jesus. Obrigado. E não se esqueçam, quando voltarem para casa, quando eu fui batizada, perguntem para ter sempre em mente aquela data. E também, quem sabe, festejar quando chegar a data. Muito obrigado. Resumo da catequese desta manhã. Na carta aos Gálatas, São Paulo exorta os cristãos a não esquecerem a novidade radical que supõe o batismo na vida dos fiéis. O batismo não é meramente um rito exterior. Ser batizado significa converter-se em filho de Deus.
Não se trata de uma filiação genérica, como a que corresponde a todos os homens e mulheres enquanto criados por Deus. São Paulo fala de ser filho de Deus em Cristo. Isso significa tomar parte no mistério de Jesus, recebendo uma vida nova que permite dirigir-se a Deus e invocá-lo com o nome Abá, ó Pai. O apóstolo insiste que a identidade do batizado exprime uma superação das diferenças de ordem religiosa, cultural e social. A afirmação de que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mostra que, entre todos os batizados, existe uma única e igual dignidade. Por isso, a vocação cristã impele a tornar concreta e evidente a chamada à unidade de todo o gênero humano, deixando de lado qualquer espécie de discriminação. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com as notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Ouvimos a catequese do Papa Francisco, mas o grande evento destes dias é a viagem à Hungria e Eslováquia, que começa hoje, 12 de setembro. Trata-se de sua 34ª peregrinação internacional. Até quarta-feira, o Santo Padre vai viver dias de oração e oração no coração da Europa, como ele mesmo definiu esta viagem. De modo especial, Francisco confia sua visita à intercessão dos muitos confessores heróicos da fé que testemunharam o Evangelho naquelas terras em meio a hostilidades e à perseguição. Os votos do Papa é que esses confessores ajudem a Europa a testemunhar ainda hoje, não tanto com palavras, mas sobretudo com os fatos, com obras de misericórdia e de acolhida, o bom anúncio do Senhor que nos ama e nos salva. Pois bem, a primeira etapa é Budapeste, na capital húngara. O Papa encerra o 52º Congresso Eucarístico Internacional. E hoje mesmo, depois da missa, embarca para a Eslováquia. O país receberá o sucessor de Pedro depois de 18 anos, quando São João Paulo II esteve ali. O programa da visita não inclui somente a capital, Bratislava, mas também outras cidades. Haverá encontros institucionais, mas também interreligiosos, ecumênicos e com os jovens. O momento especial será na quarta-feira, último dia da viagem, quando os eslovacos celebram a sua padroeira nacional, chamada popularmente de Mãe das Sete Dores. Acompanhemos o Papa Francisco com a oração. Bianca Fracalvieri, do Vaticano, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Até semana que vem. E no próximo bloco, você confere as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.